Eleições de 2024, nós estamos fazendo essa cobertura aqui pela Rádio Difusora e hoje eu estou aqui no cartório eleitoral, Tribunal Eleitoral do Estado de Minas Gerais, com Danilo Borges, ele que é o chefe do cartório eleitoral aqui de São Sebastião do Paraíso, para a gente falar um pouco sobre a organização dessas eleições de 2024. Danilo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela cordialidade de poder falar com a Difusora. Eu que agradeço vocês, né, e em prol da população em geral aí, o que a gente puder ser útil, né, com as informações que forem necessárias, nós estamos à disposição. Danilo, o cartório de São Sebastião do Paraíso hoje ele tem um trabalho mais amplo do que há anos atrás, né? Antes ele atendia apenas as zonas eleitorais aqui de São Sebastião do Paraíso e de São Tomás de Aquino, e agora tem outros municípios que entraram nessa composição. Fala um pouquinho disso para a gente, por gentileza. Isso, já faz alguns anos, né, houve o que a gente chama de rezoneamento, em que alguns municípios que até tinham seus próprios cartórios eleitorais foram migrados aqui para a zona de Paraíso, né, a 260. Então, anteriormente a gente era composto apenas por São Sebastião do Paraíso e São Tomás de Aquino, né, considerado também que a gente já tinha os distritos de Guardinha e Termópolis. E aí, com esse rezoneamento, os municípios de Jacuí e de Itamogi também passaram a ser de responsabilidade aqui da 260. Então, atualmente, a gente cuida das eleições, né, e também de todos os procedimentos administrativos com eleitores, títulos eleitorais, processos em geral, desses 4 municípios. Então, todo o trabalho que os eleitores desses 4 municípios necessitam, mudança de endereço, alteração de seção, tudo feito aqui em Paraíso hoje. Isso, tudo feito aqui. Embora alguns desses serviços possam ser online também, né? Apesar dos serviços serem online, eles também caem aqui para a gente analisar, né? Então, mesmo as documentações que são juntadas em serviços disponibilizados de forma online, de qualquer forma, a gente faz análise, né? E com o deferimento do juízo aqui da 260. Danilo, e isso hoje dá qual quantidade de eleitores somado a esses 4 municípios? Somados os 4 municípios, a gente está com cerca de 70 mil eleitores, um pouco mais de 70 mil eleitores. E só aqui de Paraíso passa de 50 para essas eleições? Isso, aqui de Paraíso passa um pouco de 50, né? Itamogi e Jacuí também na faixa de 10 mil eleitores, não me lembro de cabeça, né? E São Tomás de Aquino na faixa de 6, 5 mil eleitores. Ok. E esse ano, Danilo, eu acredito que é a eleição que é mais trabalhosa para o cartório, né? Porque a quantidade de candidatos, tanto aqui de Paraíso quanto dessas cidades que você fala, deve tumultuar um pouquinho o dia a dia de vocês, né? A eleição municipal ela tem uma quantidade de procedimentos bem maior do que uma eleição geral, porque muitos dos procedimentos acontecem aqui, né? Então, por exemplo, o registro de candidatura mesmo, a gente analisa e está analisando, né, os pedidos de registro de todos os candidatos desses 4 municípios. Então, são mais de 300 processos, né, que entram nesse período, um período curto aí de um mês, em que a gente tem que fazer as análises até a preparação para o julgamento final, para poderem ter esse deferimento ou não do seu pedido de registro, né? E é tudo num prazo muito curto, né, Danilo? Porque tem que deferir, analisar, dar resultado, aí já acontece a eleição, tem que proclamar, fazer apuração, é tudo rápido, né? 45, 50 dias, daquele jeito. Até porque a gente já tem que estar com esses candidatos já julgados, né, para que eles possam ir para a urna, né, deferidos já, para poderem receber os votos no dia da eleição, né? Então a intenção já é todos os candidatos já com julgamento da candidatura. Isso, um candidato ou outro, que às vezes possa estar com uma situação mais complicada, que às vezes ocorre um recurso, o recurso vai ser analisado pelo TRE, aí pode ser que a demora implique em algum prejuízo ao eleitor estar na urna ou não, né? Mas são casos raríssimos de acontecer. Geralmente os julgamentos são feitos todos a tempo do dia da eleição, né? Tá certo. Danilo, e fala pra gente um pouquinho. A gente sabe que um dos maiores trabalhos que eu acredito que vocês têm aqui a nível de cartório, justiça eleitoral, diz respeito à propaganda dos candidatos. A gente sabe que o TSE lançou, como lança em todas as eleições, o aplicativo Pardal, tem as outras formas como Divulga Cand, para o cidadão ficar a par do que está acontecendo. Comenta um pouco pra gente dessas duas ferramentas, tanto do Divulga Cand, o que o eleitor vai encontrar nessa ferramenta, e fala um pouquinho também do Pardal pra gente. Legal. O Divulga Cand, que passou a se chamar Divulga Cand Contas, né, ele abrangeu até um pouco mais. Antes, esses dados, já posso dizer que esses dados ficam disponibilizados, né, no site do TSE. Qualquer cidadão pode consultar a situação de qualquer candidato em qualquer município do Brasil inteiro, né? Então, se o eleitor tiver dúvidas sobre quem é o candidato A, B, o que ele tem de bens, onde trabalha, ele consegue ver tudo isso no Divulga Cand. Isso, o Divulga Cand Contas vai constar todos esses dados, né?
E depois já vai constar os dados também da prestação de contas desse candidato em relação à campanha dele. O que entra nessa prestação de contas, Danilo? O que o eleitor pode ter acesso por esse sistema? Ele vai ter acesso a todas as doações e despesas que o candidato teve, né, durante a sua campanha. Ele deve declarar lá, que depois, inclusive, vai ser analisado no processo de prestação de contas após as eleições. Mas, enquanto isso, o candidato já vai disponibilizar esses dados para fiscalização do próprio eleitor, né, da sociedade em geral. E, juntamente com isso, há os dados de candidato mesmo, como você se referiu, né, para nome de urna, né, declaração de bens, tudo esses dados que o candidato declara que já ficam sujeitos à fiscalização, né, à análise dos eleitores em geral. E se o eleitor, analisando o dado de um determinado candidato, encontra ali alguma coisa que ele falou, pô, isso daqui parece que não está batendo, me parece que a realidade é outra. O eleitor tem alguma forma dele denunciar isso, dele falar sobre essa situação que ele encontrou ali de uma possível irregularidade? O eleitor, se encontrar algum fato, alguma irregularidade em que precisa ser comunicado à Justiça Eleitoral, ele pode fazê-lo, né? Ou mesmo comunicar ao Ministério Público, no caso de se tratar de às vezes uma falsidade ideológica ali, né, algum dado inserido falsamente ou não corresponda com a realidade, né, o eleitor pode se valer principalmente do Ministério Público para um tipo de denúncia, porque isso vai tratar de um ilícito mais grave, né? Sim. Agora, já voltando à sua pergunta anterior, né, sobre em relação o pardal, né? Isso, a ilícitos, por exemplo, de propaganda irregular. Pardal, só para deixar claro para o nosso ouvinte que abrange, né, a difusora, esses 4 municípios aqui da zona 260. O pardal, ele já é um instrumento, né, digital sobre a propaganda eleitoral. Isso. A ênfase maior dele é propaganda. O Pardal é um aplicativo que está disponível pelo TSE, né? Também vai ser encontrado pelo site do TSE. E ele é bem intuitivo, porque ele vai direcionar aquele eleitor que quer fazer uma denúncia de propaganda irregular, né? Já constando bastante informações ali para o eleitor já filtrar do que pode se tratar, se realmente pode ser uma ilicitude, se não, né? E aí o Pardal vai, se a gente receber essa comunicação, né, essa denúncia, o Pardal vai exigir que tenha anexado alguma forma de comprovação daquela denúncia. Que não pode ser uma coisa vazia, tem que ter uma prova. Isso, não pode ser algo, né, exatamente como você disse, não pode ser uma denúncia vazia, tem que ter algum conteúdo. E aí vai ser direcionado para a zona em que aquele candidato é candidato, né, e aí vai ser analisado a ilicitude ou não dessa propaganda e tomadas as providências em relação a ela. O que costuma ser mais denunciado no Pardal, Danilo, aqui em Paraíso especificamente? Geralmente, às vezes, propagandas em locais que não são permitidos, né? Por exemplo, em locais públicos, não se pode fazer propaganda. O que a gente poderia caracterizar como local público? Algum departamento de governo? Ou, por exemplo, é possível o candidato colar um adesivo no comércio, colar um adesivo numa praça? O que... O conceito é bastante amplo. E por ser bastante amplo... surge dúvida. É realmente difícil que a pessoa consiga fazer alguma propaganda em um local que não seja particular. Vamos pensar pelo contrário. Sim. Né? Então, todo local que seja público, uma praça em geral, né? Jardins públicos, quanto um local aberto ao público, por exemplo, um cinema, um teatro, uma igreja, né? São locais de livre acesso à população. Não pode ter propaganda. Isso, nesses locais em que há livre acesso à população, a propaganda eleitoral ela é vedada. Né? Tá, e num estabelecimento privado? Eu sou dono de um comércio e um candidato que eu apoio, que eu tenho contato, quer colocar um cartaz aqui, quer colocar um banner, isso é permitido? O estabelecimento privado, ele é aberto ao público do mesmo jeito. Né? Então, um comércio, um bar, uma loja, né? É um local que as pessoas têm acesso sem permissão, geral, né? Sim. Então, todos esses locais não há permissão de propaganda eleitoral. Tá. Né? E a gente observa que ao longo dos últimos anos teve muita mudança no que pode e o que não pode, principalmente a questão de brinde, né? Eu lembro que quando a gente era menino, era candidato na porta de escola entregando boné, régua, caderno, isso tudo hoje está proibido. Isso. Qualquer vantagem oferecida ao eleitor, né? Ela foi ao longo dos anos sendo cada vez mais restringida, né? Então, esses exemplos que você citou, né, de brindes, de coisas que podem beneficiar o eleitor de alguma forma, passaram a ser vedados. Por isso que a gente não vê mais em propaganda eleitoral. Um churrasquinho de final de semana, que a gente sabe que tem candidato que vai lá, organiza para uma turma de 10, 20 amigos e acaba fazendo um evento privado ali. Isso tem respaldo eleitoral? Existe a possibilidade do candidato fazer um evento de arrecadação de recursos para sua campanha, né? Então vai ser naturalmente um evento fechado, ele pode até estabelecer um valor de ingresso, né?
Até virtualmente isso pode ser feito um encontro virtual fechado, com pagamento de ingressos, para ele arrecadar dinheiro, né, para a sua campanha. E isso é permitido pela legislação. O que não se pode é oferecer qualquer benefício ao eleitor em troca de se está querendo o voto dele. Se eu falar assim, eu vou fazer um churrasco lá em casa esse final de semana, 50 pessoas, todo mundo vai, é tudo por minha conta para votar em mim. Isso não pode. Ele faria isso sem ser na época eleitoral? Eu te devolvo a pergunta. Aí fica complicado, né? Então, por aí a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia do que está lícito e do que não está. E muita gente pergunta hoje ainda, né, Danilo? Comício. Por que não tem comício mais? Porque aqui em Paraíso teve uma época que vinha Bruno e Marrone, Trapalhões, era aquela loucura, né? Distribuição de Coca-Cola em praça, festa para lá e para cá. A justiça hoje veda isso. Os comícios eles foram meio esvaziados por conta da proibição de showmício, né? Então, como os comícios tinham muitas apresentações artísticas mesmo, né, atraíam mais o público. Ele pode ser o comício só com candidato, mas não pode ter artista. Pode ser comício apenas com candidato, apresentando suas propostas, né? No local estabelecido e é plenamente permitido, né? Só não pode ter show ou qualquer outra atividade artística. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. E na questão, Danilo, de camiseta, o cidadão ele pode se manifestar tanto agora, antes da eleição e no dia da eleição com alguma camiseta, igual a gente já vê na rua, alguns candidatos. Eu encontrei até com um colega vindo aqui para o cartório com uma camiseta dele, a foto dele, o número dele de candidato a vereador. Mas o eleitor, ele pode se manifestar dessa forma caso queira? A gente volta na questão do brinde. Então, se esse eleitor recebeu um benefício, que seria uma camiseta, por exemplo, seria um brinde, né? O impedimento vai estar por aí, do eleitor receber isso através de um benefício oferecido pelo candidato. Isso não é permitido. Mas se o eleitor fizer a camiseta e falar, não, eu fiz a camiseta apoiando o Danilo. Se a legislação, se o candidato quiser fazer a própria vestimenta dele, a própria camiseta dele, sim. Mas se já começar a perceber que é algo mais em série, algo que está sendo distribuído para a população, isso já pode gerar algum processo, alguma investigação em relação a uma eventual ilicitude. Mas, pelo seu exemplo, seria permitido sim, o próprio eleitor fazer sua própria camiseta. E manifestando o apoio dele. Sim, sim. Um caso que essa semana já respingou nas redes sociais, que a gente acompanha no jornalismo da Difusora, ouvinte dizendo que chegou do trabalho e tinha o adesivo do candidato A colado no portão da casa dele sem a permissão. Isso, como proceder numa situação dessa? Sem permissão de forma alguma, né? Aí a gente volta no início da nossa conversa, né? Em bens particulares é possível. Não pode ser um comércio que é aberto ao público. Que a casa é particular do indivíduo. Isso. Mesma coisa do carro. A casa é permitido ser fixado um adesivo com a metragem específica na resolução, se não me engano, acho que é 40 por 50. E aí pode ser colocado, por exemplo, na janela de uma pessoa, na casa de uma pessoa, né? Num bem particular. Mas sem permissão, nem pensar, né? E aí uma pessoa que teve isso colado sem permissão, ela pode fazer uma denúncia via pardal? Pode fazer sim. Pode fazer o comunicado para a gente. Danilo, para a gente caminhar para o finalzinho, que a gente sabe que você está lotado de serviço com a sua equipe, e o dia da eleição? A gente vai voltar com certeza a se falar disso até lá, mas só para o nosso ouvinte até essa informação. No dia da eleição, o eleitor, ele pode votar manifestando o pensamento dele, levando uma bandeira, tendo um adesivo fixado na vestimenta, algo nesse contexto, ou isso é proibido? O dia da eleição tem que se tomar um cuidado extra, né? Porque é um dia que não é permitido nenhum tipo de propaganda, né? Que é considerada boca de urna. Então o eleitor ele pode ter a sua manifestação silenciosa, né? Então ele pode portar o dístico dele, ele tem algumas possibilidades que a resolução permite com que ele se manifeste no dia, desde que forma silenciosa, desde que grupos não estejam vestidos da mesma forma, porque pode considerar boca de urna por causa disso. Então não é uma vedação total, ele até pode se manifestar, mas manifestar de forma silenciosa. Danilo, então para a gente caminhando por esse finalzinho, para a gente ter um número exato para o eleitor de Paraíso, de Itamogi, Jacuí, São Tomás, saber a quantidade de eleitores aptos em cada um desses municípios, passa essa informação para a gente, por gentileza. Legal, vamos lá. Em relação a São Sebastião do Paraíso, o total de eleitores é 51.962. Essa é a quantidade que não tem mudança até o dia da eleição. Não tem. Quem tinha que alistar já se alistou. Isso, tanto é que o cadastro fica fechado desde maio, né? Sim. Exatamente para essas informações poderem ir para a urna e não serem modificadas, não, né? Pode aumentar, mas pode ter baixa, né? Alguém que falecer, a pessoa que por algum motivo, completou 70 anos e fala não vou votar mais. Exatamente. Mas o teto é esse. Alguém que sofreu uma condenação criminal, que tem os direitos políticos suspensos, a gente é comunicado e ela também fica impedida de votar, outro exemplo. Então repete para a gente, por gentileza, 51 mil...
962. É muita gente, hein? É bastante. São Tomás de Aquino, Danilo. São Tomás de Aquino, o total é 6.064 eleitores. Itamugi? Itamugi, 9.389. E Jacuí? 6.533. Pelo histórico das últimas eleições, Danilo, houve uma participação bem significativa da população dessa micro-região nossa, né? Você tem dados disso, de qual tem sido o percentual de votos de votantes nesses municípios, em média? Historicamente, não há uma diferença muito grande de abstenção em relação às eleições em geral. Especificamente na eleição em que a gente teve a pandemia, teve uma baixa mais acentuada. Mas, em geral, o nível de abstenção, pelo que eu me recordo, fica na faixa de 20%, gira em torno desse... Em torno de 20% nesses municípios. Isso. Que já é um percentual até considerável também, né? Já é praticamente aí um valor relevante, né? Um total relevante. Danilo, a gente agradece muito pela sua disponibilidade, por esses dados tão importantes para o ouvinte da Difusora, e mais próximo da eleição, de acordo com a sua disponibilidade, a gente volta a se falar para orientar mais um pouquinho o ouvinte, principalmente na semana da eleição. Tá legal. As suas considerações, algo mais que você queira estar comentando com a gente, fica à disposição, Danilo. Tá, joia. Eu agradeço a vocês da Difusora, né? E a imprensa em geral, que assume um papel bem importante para nos auxiliar mesmo, tanto nos procedimentos de eleição, e auxilia o eleitor também a ter as informações referentes a esses procedimentos, né? Então, eu que agradeço vocês e a gente se coloca à disposição aqui, cada período dentro do seu limite possível, né, Cícero? Mas estamos à disposição aqui para o que for possível. Tá certo. Então eu falei, pessoal, com o Danilo Borges, ele que é o chefe do cartório eleitoral aqui de São Sebastião do Paraíso, trazendo essas informações tão relevantes para a gente sobre as eleições 2024. Do cartório eleitoral aqui de São Sebastião do Paraíso, com os trabalhos do Dênulo Queiruja, Cícero Barbosa, para os estúdios da Difusora.